Olá, então, dando continuidade ao 13º Curso Nacional de Atualização em Terapia Intensiva, a gente vai dar seguimento agora com a aula intitulada Infecções Hospitalares, Tratamento. Meu nome é Lauro Perdigão, eu sou médico do controle de infecção do Hospital das Clínicas e essa aula foi feita em conjunto com outros dois infectologistas, o Bruno Tavares e a Maura Salaroli, que trabalham comigo no HC. Então, começando pela definição de infecção hospitalar, as infecções hospitalares elas são aquelas adquiridas durante a hospitalização do paciente, após 48 horas da admissão, desde que essa infecção não estivesse no período de incubação no momento da internação. Por exemplo, a gente sempre dá o exemplo da varicela, que é uma infecção que tem um período de incubação de 14 a 21 dias. Então, mesmo que o paciente já tenha mais de 48 horas internado, mas tenha menos de 21 dias e desenvolveu uma varicela, a gente não considera essa varicela como hospitalar. Essa varicela é considerada como uma varicela da comunidade, mas de forma geral, para a maioria das infecções bacterianas que a gente conhece, após 48 horas de hospitalização, essa infecção é considerada, então, uma infecção hospitalar. Antes de 48 horas, uma infecção ela pode ser considerada hospitalar desde que relacionada a um procedimento realizado no hospital e após a alta, se ela for relacionada a uma internação anterior, por exemplo, as infecções de sítio cirúrgico. O impacto das infecções hospitalares é bem relevante. Se a gente agrupar a infecção de sítio cirúrgico com a infecção de corrente sanguínea, elas juntas aumentam em média 7 dias extras de hospitalização. De forma geral, todas as infecções hospitalares aumentam em média 4 dias de hospitalização dos pacientes. Elas são causa direta de morte em 1% dos pacientes e contribuem para a morte em 3% dos pacientes hospitalizados. Geram uma média extra de custo de $2.000 por paciente. É importante lembrar que o uso racional de antimicrobianos ele se faz necessário, já que existem evidências do uso de antibióticos com o aparecimento de resistência. Por exemplo, a mudança no uso de antimicrobianos de uma instituição gera mudança na prevalência de micro-organismos multiresistentes. A resistência antimicrobiana é maior em instituições de saúde do que na comunidade. Instituições de saúde costumam usar mais antimicrobianos de largo espectro. Em surtos de infecção hospitalar, tem sido visto que pacientes que têm cepas mais resistentes mais frequentemente foram expostos previamente a antimicrobianos. Unidades com maiores taxas de resistência também, por outro lado, apresentam maior consumo de antimicrobianos. Quanto maior a duração da exposição ao uso de antibiótico, maior o risco de colonização por um multiresistente. Dessa forma, é importante que a prescrição ela seja realizada de forma responsável. Prescrições incorretas aceleram o processo que leva à multiresistência. Quais são as causas comuns para a prescrição incorreta de antimicrobianos? Primeiro, a crença de que o uso de antibiótico pode fazer algum bem e é improvável trazer dano ao paciente, o que não é verdade. O uso de antibiótico de largo espectro, quando um menor espectro seria suficiente. Uso por tempo prolongado, maior do que o necessário para o tratamento daquela infecção. Uso de droga endovenosa quando VO seria igualmente eficaz. Uso de terapia combinada desnecessária quando a monoterapia seria eficiente. A falha em reavaliar a terapia empírica, uma vez que o resultado de cultura já está disponível, quando o micro-organismo e o antibiograma são conhecidos, o que permitiria o descalonamento desse antimicrobiano. Falha na correção de dose e no intervalo de administração. E falha na escolha da terapia empírica. As principais infecções hospitalares, de forma geral, no mundo todo, são as infecções da corrente sanguínea, pneumonia, infecção do trato urinário e infecção do sítio cirúrgico. Essas três de cima, elas têm o reforço na sua incidência, pois frequentemente estão associadas à presença de dispositivos invasivos. Então, por isso, a infecção de corrente sanguínea muitas vezes é associada à presença do catéter venoso central, pneumonia à ventilação mecânica e infecção do trato urinário à sonda vesical de demora.
E quem são os micro-organismos causadores de infecção hospitalar? Micro-organismos com perfil de sensibilidade favorável, micro-organismos multissensíveis, eles podem causar infecção hospitalar, mas o que se vê frequentemente é que micro-organismos com padrão de multiresistência sejam os causadores dessas infecções. Há alguns anos o CDC publicou as 18 maiores ameaças ao fim da era antimicrobiana, incluindo aí o Mycobacterium tuberculosis multiresistente, o gonococo multiresistente, o Clostridium difficile, mas alguns micro-organismos chamam a atenção por serem frequentes causadores de infecção hospitalar, como por exemplo o Enterococcus resistente a vanco, a Pseudomonas aeruginosa multiresistente, o Acinetobacter multiresistente e as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez, reconheceu o problema da multiresistência como um problema de saúde pública grave. Nesse report deles desse ano, de 2014, eles relatam que a era pós-antibiótico é uma realidade cada vez mais próxima e, por isso, o uso de antibiótico deve ser cada vez mais discutido e medidas de prevenção de resistência aplicadas. Quando a gente olha para os dados de infecções relacionadas à assistência à saúde em São Paulo, alguns dados chamam a atenção. Lembrando que é importante conhecer a microbiota do seu hospital para decidir a terapia empírica. Então, quando um esquema antimicrobiano é começado de forma empírica, ele deve ser baseado no micro-organismos dos seus hospitais. Então, olhando aqui para os dados de São Paulo, esses são os dados de hemocultura de pacientes internados em UTI adulto, de 2017, se percebe que 40%, em torno de 40% são gram-positivos, 50% são gram-negativos. Chama a atenção aqui a fatia de Klebsiella pneumoniae, representando 20% dos micro-organismos. Isso é um total de 5.000 micro-organismos notificados pelo Estado. Quando a gente olha para o fenótipo de resistência dos gram-positivos, a gente percebe aqui em torno de 70% nos últimos anos de resistência à oxa nos coagulases negativos, um pouco mais de 60% dos Staphylo aureus são resistentes à oxacilina e praticamente a metade dos Enterococci são resistentes à vancomicina. O cenário dos gram-negativos assusta um pouco mais, já que um elevado número de isolados resistentes de Acinetobacter baumannii são detectados. Hoje, cerca de 84% dos isolados de Acinetobacter baumannii são resistentes aos carbapenêmicos. A Klebsiella, metade dos isolados são resistentes aos carbapenêmicos, é um número assustador depois dessa curva inclinada que vem acontecendo nos últimos anos. E a Pseudomonas, aí, um platô em torno de 40% dos isolados resistentes aos carbapenêmicos. Os dados do Brasil também chamam a atenção a alguns dados de multiresistência. Esse é o quadro de distribuição dos micro-organismos notificados como agente de infecção de corrente sanguínea associada a catéter em paciente de UTI adulto no Brasil. Os dados da Anvisa de 2016 já trazem aqui de forma importante a Klebsiella como segundo agente causador de infecção de corrente sanguínea, perdendo apenas para os Staphylococcus coagulase negativo. Esses são os dados de resistência microbiana no ano de 2016 da Anvisa, são os dados brasileiros. A gente percebe que os coagulases negativos com 78% de resistência à oxa, o Staphylo aureus com 63% de resistência à oxa e os Enterococci com 25% de resistência à vancomicina. Os dados, assim como os dados de São Paulo, os dados de gram-negativos assustam. Os Acinetobacter com 80% de resistência aos carbapenêmicos, a Pseudomonas aqui com 40%, com uma leve inclinação subindo aqui, e a Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos em uma curva ascendente. Hoje cerca de metade dos isolados brasileiros, isolados de UTI, são resistentes aos carbapenêmicos. Boa parte dessa resistência aos antimicrobianos usados em tratamento para infecção hospitalar vem da presença de beta-lactamases, e aqui se destacam, dentre as beta-lactamases, que são centenas, duas subclasses, que são as beta-lactamases de espectro estendido, as ESBL, e bem como as carbapenemases
KPC, VIM, INPE, NDM e OXA 48. Como devemos, então, tratar as infecções hospitalares? Então, o tratamento depende do micro-organismo isolado ou do micro-organismo mais provável. Então, eu vou começar aqui pelos micro-organismos produtores de beta-lactamase de espectro estendido. Então, as ESBL são cefalosporinases, têm essa preferência pelos beta-lactâmicos do tipo cefalosporinas. Classicamente, micro-organismos produtores de ESBL têm sido relacionados a infecções que têm desfechos desfavoráveis, com discrepância in vitro e in vivo. Então, especialmente na década de 80, na década de 90, se descreviam muito infecções em que havia essa discrepância, o micro-organismo era sensível à cefalosporina e havia falha clínica com o uso dessa cefalosporina. Estudos posteriores mostraram o motivo que isso acontecia. Elas foram descritas desde a década de 80 e hoje tem uma prevalência elevada em todos os continentes. Então a gente consegue ver aqui por esse mapa de prevalência de portadores de multiresistentes no planeta. Aqui tem o subitem ESBL no mapa. A gente vê que as incidências podem ser desde 7% até 50% das casuísticas de pacientes hospitalizados como portadores de micro-organismos produtores de ESBL. E a pergunta principal que circula o tema é a terapia de infecções causadas por micro-organismos produtores de ESBL devem ser com carbapenêmicos? De onde vem essa história da escolha do carbapenêmico? Então, esse é um dos trabalhos pivotais que levantaram essa questão, é um trabalho antigo de 2001, foi um trabalho observacional, prospectivo, 32 pacientes apenas com bacteremia por Klebsiella pneumonia produtora de ESBL, e eles perceberam que 54% desses pacientes tinham desfecho clínico desfavorável com o micro-organismo, mesmo sendo cefalosporina sensível, e que 11 desses pacientes tiveram melhora clínica após a troca de antimicrobiano para carbapenêmico. Esse outro trabalho, de 2004, foi um estudo observacional, prospectivo, multicêntrico, que tinha como objetivo avaliar as implicações da terapia para tratamento de infecções graves por ESBL. Eles envolveram nesse trabalho 82 pacientes com bacteremia por Klebsiella produtora de ESBL, e o desfecho primário foi a mortalidade em 14 dias. E eles perceberam que receber carbapenêmico nesse trabalho foi protetor para a mortalidade em 14 dias e a mortalidade atribuída à bacteremia por Klebsiella pneumonia. Esse trabalho, no entanto, tinha como grupo comparador várias terapias, e um terço desses grupos comparadores era pacientes que receberam quinolonas. Então esse é um outro trabalho que explorou o uso apenas de beta-lactâmico com o uso do cefepime ou em uso de carbapenêmico, e na avaliação eles viram que receber cefepime foi fator de risco para mortalidade quando comparado com receber carbapenêmico. Interessante desse trabalho aqui a curva de Kaplan-Meier de sobrevivência dos pacientes. Esses são os pacientes que receberam carbapenêmico e esses são os pacientes que receberam o cefepime. Houve diferença na mortalidade entre eles. E interessante desse trabalho é que eles perceberam que havia correlação da concentração inibitória mínima do cefepime com as mortalidades relacionadas à sepse, a mortalidade em 30 dias e a mortalidade bruta. Então, aqui quando os micro-organismos tinham MIC menor ou igual a 1 para o cefepime, a mortalidade era melhor. Quando tinham MIC maior ou igual a 16, a mortalidade era muito pior. E no intervalo entre 1 e 16, a mortalidade aí intermediária. Esse é um trabalho que comparou, por sua vez, o uso de carbapenêmico versus piperacilina com tazobactam em pacientes infectados com micro-organismos produtores de ESBL. Foi uma coorte retrospectiva de 79 pacientes, 69 receberam carbapenêmicos, 10 receberam piperacilina tazobactam. É um N pequeno, mas com esse N pequeno foi o suficiente para eles mostrarem que o uso de piperacilina tazobactam foi inferior ao uso de carbapenêmico nas infecções por ESBL.
Então, houve maior mortalidade em 90 dias no grupo que usou piperacilina-tazobactam. Esse é um trabalho maior do que o anterior, também de comparação de carbapenêmico versus piperacilina-tazobactam para pacientes infectados com ESBL. Foi uma coorte retrospectiva, os pacientes tinham bacteremia por micro-organismo produtor de ESBL, apenas 20% desses pacientes tinham infecção do trato urinário. Vou já fazer um comentário sobre isso ao final da sessão de ESBL. Todos os pacientes desse trabalho, os 213 pacientes desse trabalho, receberam tratamento com carbapenêmico até o final. A diferença entre os dois grupos era a terapia empírica, antes do resultado da cultura. 103 pacientes haviam recebido piperacilina-tazobactam, 110 pacientes haviam recebido o carbapenêmico e deram seguimento com a terapia com o carbapenêmico. Eles avaliaram se essa terapia empírica, até o resultado da cultura, fez diferença em 14 dias. Lembrando que todos os micro-organismos eram sensíveis às classes estudadas aqui nesse trabalho. E eles perceberam, na análise aqui multivariada, que o uso de tazocin foi associado a maior mortalidade como terapia empírica. Dessa forma, a conclusão deles, aqui a piperacilina com maior mortalidade do que o carbapenêmico, a conclusão dele é que havia o benefício com a introdução de carbapenêmicos precocemente. Esses efeitos apesar de sensibilidade in vitro ter maior falha clínica com esses antimicrobianos, com cefepime, com piperacilina-tazobactam, foi justificado em alguns trabalhos in vitro como um efeito inóculo. Então, se você testar esses micro-organismos com sensibilidade com inóculo um pouco maior, e aí já é percebido a resistência. Além disso, é importante lembrar que eu mostrei aqui trabalhos que mostravam diferença, que mostraram benefício de carbapenêmico versus outros beta-lactâmicos, os grupos comparadores, mas é importante lembrar que há muitos trabalhos que não mostraram benefícios do carbapenêmico versus grupos comparadores, mas esses trabalhos se caracterizam por terem pacientes menos graves ou pacientes frequentemente com infecção do trato urinário. Então, uma das conclusões da literatura é que para paciente menos grave ou para paciente onde a droga concentra bem, como as infecções do trato urinário, que outras opções terapêuticas podem acontecer. Então, não obrigatoriamente ser carbapenêmico, mas infecção do trato urinário, por exemplo, não complicada, outras classes de drogas podem ser utilizadas. Por outro lado, como tratar micro-organismos multiresistentes. Algumas opções terapêuticas têm sido cogitadas nesse cenário, como as polimixinas, terapia combinada, aminoglicosídeos, tigeciclina, cloranfenicol e fosfomicina. É importante perceber que trabalhos com multiresistente são muito mais in vitro do que estudos clínicos, e quando a gente pensa no cenário de panresistência, de resistência aos beta-lactâmicos e às polimixinas, estudos in vitro são raros e estudos clínicos são mais raros ainda, e são estudos que se caracterizam por terem altas mortalidades. Então, há alguns vieses nas conclusões desses trabalhos. Quais são os agravantes para o cenário de multiresistência? Muitos genes que levam à resistência do micro-organismos, eles estão presentes em elementos genéticos móveis, como plasmídios, e os plasmídios acabam carregando não só genes para determinada classe de drogas, mas também genes para outras classes de drogas, e não é raro você ver um plasmídio que condena não só determinada classe de drogas, mas também outras classes junto com elas. Então, quais são os agravantes? Essa corresistência dos micro-organismos multiresistentes, o sítio de infecção a ser tratado, o micro-organismo envolvido, a farmacocinética, a farmacodinâmica da droga disponível para tratamento daquela infecção, a gravidade do paciente, bem como a disponibilidade de drogas das opções terapêuticas para aquela infecção. Vamos começar aqui com um caso clínico para discutir o tratamento de multiresistente. Paciente internado em UTI por infarto agudo do miocárdio, em uso de catéter venoso central para drogas vasoativas. Ele iniciou um quadro de febre sem um foco definido e 2 amostras de hemoculturas positivas. Então, aqui tudo indica que esse paciente tem uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, e na hemocultura veio isolado
uma Acinetobacter baumannii. Quando a gente olha o perfil de sensibilidade, ele é um acineto sensível à amicacina, à ampicilina com sulbactam, à colistina, genta e tigecyclina. Então, qual seria a melhor terapia para esse cenário aqui? Então, resumindo, esse é um Acinetobacter baumannii sensível aos aminoglicosídeos, às polimixinas e à tigecyclina, e como beta-lactâmico de opção, ele tem a ampicilina sulbactam. Queria reforçar aqui que o sulbactam, para o Acinetobacter baumannii, ele não tem aquele papel de inibidor de beta-lactamase, como o tazobactam, como o clavulanato tem quando associado a outro beta-lactâmico. Aqui é o próprio sulbactam que tem atividade bactericida sobre o Acinetobacter baumannii. Ele beta-lactâmico, funciona inibindo a PBP do Acinetobacter baumannii, e é ele que tem a atividade antimicrobiana sobre o micro-organismo e não a ampicilina. Então essa é uma relação especial que o sulbactam tem com o Acinetobacter baumannii. Então, esse é o beta-lactâmico que tem disponível. Há alguns anos, o trabalho da Maura, do HC, mostrou que a ampicilina sulbactam, por causa, mais uma vez, da presença do sulbactam, é uma opção terapêutica para Acinetobacter multiresistente, desde que ele seja sensível. Esse foi o trabalho em que ela comparou 85 pacientes com infecções diversas por Acinetobacter versus 82 que receberam polimixinas, a conclusão desse trabalho é que houve uma tendência aqui de melhor desfecho com o ampsulbactam. O ampsulbactam, no mínimo, foi não inferior às polimixinas e talvez mais eficaz até do que elas no tratamento de infecção por Acinetobacter baumannii. O que é que tem de trabalho posterior a esse envolvendo o sulbactam versus sulbactam versus infecção pelo Acinetobacter baumannii? Então, ano passado saiu essa revisão sistemática com meta-análise que avaliou os trabalhos que tinham como objetivo avaliar o desempenho do sulbactam para tratamento de infecções por Acinetobacter baumannii. Foi uma meta-análise que avaliou a eficácia do sulbactam versus outros antimicrobianos. 12 estudos foram envolvidos, os pacientes tinham pneumonia ou infecção de corrente sanguínea, um N de 1.472 pacientes. Então, com relação à resposta clínica, a primeira conclusão dessa meta-análise foi que, quando comparado sulbactam com todos os grupos comparadores, não houve diferença aqui, que não houve inferioridade do sulbactam quando comparado com outras drogas. Quando comparado com o imipenem, se percebeu que não houve diferença nas infecções tratadas por sulbactam versus imipenem, desde que o micro-organismo fosse sensível ao imipenem e ao sulbactam. E quando se compara sulbactam versus colistina, se percebeu que o sulbactam teve uma performance melhor do que as polimixinas para Acinetobacter multiresistente. Numa análise de subgrupo por dose, se percebeu que doses de sulbactam acima de ampicilina sulbactam maiores ou iguais a 9 gramas por dia foram associados a melhores desfechos quando comparado com os grupos comparadores. Então, o sulbactam se mostrando aí como uma opção terapêutica na mortalidade intra-hospitalar, apesar aqui do diamante ter cruzado 1, havia um favorecimento do sulbactam, uma tendência à menor mortalidade do sulbactam quando comparado os grupos controles. Outra ferramenta que tem sido muito importante no cenário de multiresistência é o uso das polimixinas. As polimixinas são polipeptídeos catiônicos que desestruturam a superfície da bactéria, tem um espectro amplo para gram-negativos aeróbios, com exceção daqueles que são intrinsecamente resistentes às polimixinas, como Proteus, Providência, Serrácea, Burkholderia. 2 polimixinas são disponíveis para uso comercial, quais sejam as polimixinas B e a polimixina E, também chamada como colistina. Elas haviam sido abandonadas há décadas pela sua toxicidade frequente, especialmente a nefrotoxicidade, e foram resgatadas então no cenário
de multiresistências a que se mostravam os micro-organismos, mesmo com mecanismos de resistência diversos, frequentemente se mostravam sensíveis às polimixinas. Elas por muito tempo se mostraram como opções pouco atingidas pelo fenômeno da resistência. Atualmente tem sido a principal estratégia para tratamento de multi-R. Muitos mistérios ainda devem ser desvendados acerca dessas duas drogas, sobre polimixina B e sobre polimixina E, incluindo farmacocinética, farmacodinâmica, quem tem melhor desfecho, quem é mais tóxica do que a outra. Esse foi o trabalho, um dos trabalhos mais importantes envolvendo o tema, foi o trabalho que resgatou a colistina, o trabalho da Ana Sara, do HC, colistina EV como terapia para infecção hospitalar causada por Pseudomonas e Acinetobacter baumannii multiresistentes. Foi um trabalho prospectivo com 60 pacientes com 60 infecções, 39 por A. baumannii, 21 por Pseudomonas aeruginosa, e houve sucesso da terapia em 58% desses casos. O desfecho foi pior nos pacientes que tinham pneumonia, em 75% dos casos. Houve falha e foi interessante nesse trabalho perceber que 4 de 5 infecções do sistema nervoso central evoluíram bem com terapia EV exclusiva. Houve nefrotoxicidade de 37% dos pacientes dessa casuística, não se observou neurotoxicidade. Outros trabalhos respaldaram o uso das polimixinas. Esses são os trabalhos com polimixina E. Então, 35, nesse trabalho, 35 PAV, nessas 185 infecções hospitalares diversas, nesse outro trabalho 125 PAV, com sucesso clínico semelhante entre as polimixinas e os grupos comparadores, que foram imipenem, outras drogas que não fossem colistina, imipenem, mortalidade aqui sem diferença significante. Esses outros trabalhos também envolvendo polimixina E, mas com diferença significante com benefício do grupo dos beta-lactâmicos. Nesse trabalho houve benefício do Ampicillobactam mais uma vez, e nesse trabalho aqui um benefício na mortalidade nos grupos que tinham beta-lactâmicos. Para a polimixina B, alguns trabalhos também respaldaram o uso de polimixina B, alguns com maior mortalidade nos grupos comparadores dos beta-lactâmicos, mais uma vez afirmando que beta-lactâmico é a classe mais segura, mais eficaz, mas considerando também nesses trabalhos que as polimixinas são opções terapêuticas, sim, aos multiresistentes. E com relação à toxicidade das polimixinas, então elas são relatadas como a nefrotoxicidade por necrose tubular aguda e a neurotoxicidade, que é dose dependente e se caracteriza por parestesia perioral, ataxia, vertigens, alterações visuais, confusão, instabilidade vasomotora e bloqueio neuromuscular. Esse foi um trabalho multicêntrico, um trabalho brasileiro, de 6 hospitais, envolvendo 491 pacientes. Aqui foi um trabalho que foi encabeçado pela Maria Helena Rigato. O HC participou desse trabalho. 81 pacientes receberam colistina, 410 pacientes receberam polimixina B nas doses usuais recomendadas para tratamento de infecção por multi-R, e se percebeu que o grupo da colistina teve mais insuficiência renal, foi 38% no grupo da colistina, 12% no grupo da polimixina B. Então houve aqui mais toxicidade no grupo da colistina, mesmo quando se agrupou pelo clearance de creatinina de base desses pacientes. Então, esse trabalho aí insinua que a colistina seja mais nefrotóxica, mas muita coisa ainda precisa ser concluída. A polimixina B tem uma tendência a não sofrer ajuste renal. Quando a gente olha para a farmacocinética da polimixina B, se percebe que ela é pouco eliminada pelo rim, né? Quase não se encontra polimixina B na urina, então provavelmente ela tem um outro clearance importante. Por outro lado, a colistina, que é administrada na sua prodroga, no colistimetato, o colistimetato ele tem um clearance renal, né, que pode ser de 20% a 25% aqui de variabilidade individual.
Então, como o colistimetato ele é eliminado, se sugere um ajuste de droga para a colistina. E se o resultado desse paciente do caso clínico, que estava com infecção por Acinetobacter baumannii, viesse com uma Klebsiella pneumoniae multiresistente. Então, essa é uma Klebsiella resistente à maioria dos antibióticos, resistente aos beta-lactâmicos. Ela só é sensível a amikacina, colistina e tigecyclina. Esse é um perfil cada vez mais visto no cenário intra-hospitalar. E como a gente trataria, então, esse paciente? Primeiro, é importante lembrar que as carbapenemases são os principais responsáveis por essa resistência das Klebsiellas e de outras enterobactérias. A KPC se destaca nesse cenário a enzima KPC se destaca nesse cenário de resistência aos carbapenêmicos. No entanto, outras carbapenemases têm tido cada vez mais incidência, como a NDM e como a OXA48, sofrendo aí disseminação com variações geográficas. Esse foi um trabalho importante sobre o tratamento de infecção causada por Klebsiella pneumoniae, de infecções de corrente sanguínea. É o trabalho do Tumbarello, de 2012. Esse trabalho é extremamente citado. Ele foi um dos trabalhos pivotais que falaram sobre a terapia combinada para KPC. Foi uma corte retrospectiva de 3 centros italianos. Os pacientes tinham infecção de corrente sanguínea. Foram 125 pacientes envolvidos nesse trabalho. Esses 125 pacientes tiveram mortalidade de 42%, 73% sobreviveram. E na análise, na comparação entre o grupo que sobreviveu versus o grupo que foi a óbito, se percebeu que receber a terapia combinada foi protetor quando combinada a monoterapia, especialmente com esse esquema de 3 drogas, com tigecyclina, colistina e meropenem. É importante nesse trabalho também que eles perceberam que havia uma relação da mortalidade com o MIC para o meropenem dos isolados. Então, quão maior era o MIC, maior a mortalidade dos pacientes. Então, e que havia um benefício aqui para quem tinha um isolado com um MIC menor ou igual a 8. Lembrando que o ponto de resistência é 4, ou seja, 8 e 4 são categorias resistentes, mas que se beneficiaram aqui da prescrição do carbapenêmico. 3 anos depois, o mesmo grupo publicou com um N muito maior, um N de 661 pacientes, avaliando o fator de risco para mortalidade por Klebsiella produtora de KPC. Foi uma corte retrospectiva de 5 centros italianos. Esses pacientes tinham cultura positiva para Klebsiella pneumoniae, a maioria era bacterêmica, então foram 661 pacientes infectados com Klebsiella produtora de KPC, dos quais 447 com bacteremia. Desses 661, 307 receberam monoterapia com colistina, com tige, com genta. 354 receberam terapia combinada com carbapenêmico 205, sem carbapenêmico 149. E quando se avalia a mortalidade em 14 dias, se percebeu que havia uma diferença estatisticamente significante, mostrando que receber a terapia combinada foi protetor para óbito aqui nesse trabalho. Aqui a análise univariada, mostrando que terapia combinada foi protetora, especialmente se incluísse um carbapenêmico no esquema. Mais uma vez se percebeu que havia o benefício se o MIC do carbapenêmico fosse menor ou igual a 8, havia menor mortalidade. Além desses 2 trabalhos do Tumbarello, os trabalhos italianos, que mostraram que terapia combinada foi superior, outros trabalhos gregos e americanos têm mostrado que terapia combinada tem sido fator prognóstico de proteção, com N's de algumas dezenas de pacientes, 41, 175, 273. E eles mostram que terapia combinada é fator de proteção, especialmente se o MIC for menor ou igual a 8 para os carbapenêmicos.
E temos duas publicações importantes locais, aqui brasileiras, que trataram sobre o assunto. O primeiro é o trabalho da Cláudia Carrilho. No trabalho da Cláudia Carrilho, ela não mostrou que a terapia combinada era superior à monoterapia. Pelo contrário, a monoterapia foi melhor nesse trabalho da Cláudia Carrilho. No entanto, a maioria dos pacientes dessa casuística tinha infecção urinária. No trabalho da Maura de 2015, trabalho de 3 centros retrospectivos, também mostrou que a terapia combinada não foi superior à monoterapia e a polimixina foi um fator de risco independente para a mortalidade. Essa é uma revisão recente de 2017 com meta-análise, em que eles viram esse assunto sobre a monoterapia com polimixina versus a terapia combinada com carbapenêmico. Eles avaliaram 22 estudos, que tiveram 28 comparações diferentes de antimicrobianos, 17 estudos envolvendo colistina, 5 estudos envolvendo polimixina B, como era de se esperar, já que a experiência da literatura é maior mesmo com a colistina do que com a polimixina B. E eles viram, em uma das conclusões desses trabalhos, que realmente associar polimixina com carbapenêmico é melhor do que a monoterapia com polimixina em pacientes com infecção por multiresistente. Então, as polimixinas têm sido uma ferramenta útil, tanto em monoterapia como em terapia combinada, a depender do cenário, para tratar multiresistente. No entanto, se tem percebido que, com o aumento do uso da colistina nos últimos anos, a resistência às polimixinas, que era um fenômeno raro, tem sido cada vez mais descrita. Quando a gente olha, alguns países têm níveis alarmantes e endêmicos de resistência às polimixinas, como, por exemplo, a Itália, na Europa, mas muitos países com níveis crescentes de infecção por micro-organismos resistentes às polimixinas. E um fato que tem contribuído para esse cenário foi a descoberta de um gene que leva à resistência às polimixinas, o gene MCR1, que é veiculado por elemento genético móvel, por plasmídio, que não tinha sido descrito até então. Até há pouco tempo, todos os isolados que se tornavam resistentes às polimixinas o eram por mutação cromossômica. De uns anos para cá tem sido descrito a disseminação do gene MCR1, que leva a resistência à colistina de forma horizontal de uma bactéria para outra. Então, hoje, muitos países têm descrito a presença do MCR1 circulante. Outra opção terapêutica para multiresistente tem sido considerada a tigecyclina. A tigecyclina é uma glicilciclina, tem um amplo espectro, com exceção para pseudomonas, que é intrinsecamente resistente à tigecyclina, tem frequentemente atividade multiresistente. O FDA aprovou, no entanto, a tigecyclina para 3 cenários: infecção de pele e partes moles, infecção intraabdominal complicada e pneumonia da comunidade. Ela tem como característica farmacocinética importante um alto volume de distribuição, por isso ela tem baixos níveis séricos, o que tem sido questionado como: será que a tigecyclina pode ser realmente uma opção terapêutica para infecções graves e para infecção de corrente sanguínea? Por outro lado, ela tem elevados níveis teciduais, incluindo tecido ósseo, e tem baixa penetração em trato urinário. A literatura tem trazido a tigecyclina como frequentemente um antibiótico de elevada atividade em multiresistentes. Então, esse aqui é uma revisão das casuísticas de sensibilidade e resistência à tigecyclina, e se percebe que é muito frequente os micro-organismos serem sensíveis à tigecyclina se produtores de SBL, se multiresistente, incluindo a resistência aos carbapenêmicos. Se percebe que é frequente a sensibilidade à tigecyclina. Lá no HC a gente testou 50 micro-organismos não clonais, pan-resistentes, resistentes aos carbapenêmicos e às polimixinas para tigecyclina, e a gente percebeu aqui uma sensibilidade nesses micro-organismos de 96%, só quem não foi sensível no nosso experimento foi uma serrácea, que teve um MIC intermediário, e, como era de se esperar, uma pseudomonas, que era resistente, ela é intrinsecamente resistente, era de se esperar que ela
assim fosse. Diante dessa frequente atividade de tigenciclina nos multiresistentes, se começou a utilizar muito tigenciclina para infecções por multiresistentes em sítios diversos, até que o FDA lançou um alerta há alguns anos do aumento de risco de morte com tigenciclina para sítios diversos. Então chama a atenção aqui a prescrição de tigenciclina para pneumonia associada à ventilação mecânica, com maior óbito nos pacientes que usaram a tigenciclina. Então, a conclusão desse alerta pode usar a tigenciclina para aquelas infecções para as quais ela foi aprovada, nos outros cenários usar com cautela. Esse foi um trabalho que avaliou o uso da tigenciclina para o tratamento de infecção de corrente sanguínea. Foi uma revisão sistemática e meta-análise que eles tiveram como pergunta de base: a tigenciclina pode ser utilizada para infecção de corrente sanguínea, já que seus níveis séricos são tão baixos? Então, eles envolveram aqui nessa revisão 24 estudos controlados, e a grande conclusão deles é que a monoterapia com tigenciclina é pior do que a terapia combinada para infecção de corrente sanguínea. Então, a tigenciclina pode ser utilizada, mas desde que em terapia combinada. Outra classe de antimicrobianos importantes, que é de importância para se discutir, são os aminoglicosídeos. Amikacina e gentamicina são os principais representantes dessa classe de drogas. No entanto, os aminoglicosídeos eles se caracterizam por terem elevada toxicidade, especialmente ototoxicidade e neurotoxicidade. Aliás, ototoxicidade e nefrotoxicidade. Então, dessa forma, tem sido sugerido o monitoramento sérico desses antimicrobianos em pacientes que fazem uso dessa terapia. No entanto, os trabalhos clínicos em multi-R são limitados, né? Existem muitos trabalhos in vitro, muitos relatos de casos, mas trabalhos clínicos mais robustos são limitados. Então aqui a gente tem, por exemplo, o resultado de uma cultura de uma Klebsiella pneumoniae multiresistente, resistente aos carbapenêmicos, resistente aos outros beta-lactâmicos, resistente às quinolonas, e sensível à mica, à genta e à tigenciclina. Esse também é um perfil cada vez mais descrito nos hospitais de uma Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, sensível exclusivamente a aminoglicosídeo e tigenciclina. Vale a pena, então a gente se pergunta, diante desse cenário, vale a pena incluir um aminoglicosídeo no esquema de tratamento desse paciente? Então, os trabalhos envolvendo esse tema são muito raros, alguns tratam de colonização e os de infecção são muito raros. Esse é um trabalho que foi publicado há 2-3 anos, envolvendo esse tema. Tem como título a terapia com gentamicina para sepse devido à Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos e à colistina. Foi uma coorte retrospectiva de pacientes que tiveram sepse por esse micro-organismo com esse perfil de resistência. Então era pan-resistente, aí, sensível só aos aminoglicosídeos e à tigenciclina. Então, 50 infecções por Klebsiella pneumoniae, carba-R e colistina-R. A gentamicina, a sensibilidade era de 98% dos isolados e a tigenciclina, 72% dos isolados. Esses pacientes, 50 pacientes, desses 50 pacientes, 29 receberam a gentamicina, 21 não receberam gentamicina no esquema terapêutico. E eles perceberam que a prescrição de gentamicina foi um fator isolado de proteção para a mortalidade aqui em 30 dias. Então, gentamicina, aqui a curva de Kaplan-Meier mostrando que gentamicina teve uma mortalidade menor do que não receber a gentamicina no seu esquema terapêutico. Então, vale a pena incluir um antibiótico que tenha atividade in vitro contra o micro-organismo, mesmo que não seja em monoterapia. Aliás, melhor que não seja em monoterapia. A fosfomicina tem sido também uma opção terapêutica para esse cenário de poucas opções terapêuticas. É um antibiótico que, a exemplo dos beta-lactâmicos, apesar de não agir no mesmo ponto, mas age na síntese da parede celular
quimicamente não está relacionada a outra classe de antimicrobianos, então não há resistência cruzada envolvendo a fosfomicina. Frequentemente tem atividade multiresistente, justamente por não ter essa resistência cruzada, e algumas características são interessantes. A eliminação pela urina faz com que ela concentre muito nesse tecido, então ela tem altas concentrações urinárias. No Brasil, infelizmente, a gente só tem disponível a droga oral, que é o Monuril. Em outros países, no entanto, existe a disponibilização da fosfomicina EV. Alguns trabalhos clínicos já foram publicados utilizando a fosfomicina. Aqui, por exemplo, esse trabalho do Michalopoulos, de 2010, foi um trabalho prospectivo envolvendo infecções por Klebsiella pneumoniae e resistência aos carbapenêmicos, pacientes com infecções diversas, PAV, TU, infecção de pele e partes moles, infecção primária de corrente sanguínea. Foi um N de 11 pacientes, na verdade é uma série de casos. Os 11 pacientes usaram fosfomicina com outra terapia associada. Nesse trabalho, todos os pacientes curaram. A mortalidade intra-hospitalar foi de 18%. Esse trabalho de 2012 foi um trabalho prospectivo, principalmente envolvendo pseudomonas aeruginosos. Os pacientes tinham PAV, infecção osteoarticular, infecção do trato urinário e bacteremia. 116 pacientes receberam fosfomicina em terapia combinada, a cura de 77%. Nesse trabalho de 2014, foi um estudo controlado e randomizado com a Baumann. Os pacientes faziam uso ou de colistina ou de fosfomicina associada à colistina. Foram 94 pacientes desse trabalho. A cura foi igual, a mortalidade foi igual. No entanto, a erradicação microbiológica foi maior no grupo que recebeu fosfomicina. E nesse outro trabalho de 2014, trabalho prospectivo envolvendo infecções por gram-negativos, especialmente PAV, infecção primária de corrente sanguínea, infecções mais graves. Os 48 pacientes receberam fosfomicina em terapia combinada. A cura foi de 57%, a mortalidade em 28 dias de 44%. Aqui no Hospital das Clínicas a gente fez um estudo, preparando para um estudo clínico. A gente fez um estudo microbiológico de 94 micro-organismos gram-negativos mais prevalentes no HC multiresistente, quais sejam 42 Baumann, 15 Pseudomonas aeruginosa, 27 Klebsiella pneumoniae e 10 Enterobacter. E a gente percebeu que a sensibilidade à fosfomicina era considerável, especialmente aqui para cineto, Klebsiella e Enterobacter. Quem teve a pior performance foi a Pseudomonas do HC, mas as enterobactérias aqui se mostrando bem sensíveis. Então a gente acreditou que, diante desse cenário da sensibilidade à fosfomicina, a gente podia levar adiante um estudo clínico. Então a gente conduziu um estudo clínico envolvendo fosfomicina em pacientes com infecções graves. Então muitos pacientes, aqui a gente envolveu nesse estudo clínico 13 pacientes, uma série de casos na verdade, muitos dos quais imunossuprimidos, então tem transplantado renal, paciente com aplasia de medula, doença de Crohn e transplante hepático. Esses pacientes, a maioria com bacteremia por enterobactéria resistente aos carbapenêmicos e às polimixinas. Um paciente tinha infecção por Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos e à polimixina. Todos esses pacientes tinham infecção por micro-organismos Carba-R e polimixina R. Eles receberam fosfomicina em terapia combinada, mais frequentemente com meropenem, mas todos com terapia combinada, e a gente teve uma cura dessas infecções em 62% dos casos e a mortalidade em 14 dias de 39%. Algumas drogas novas têm sido disponibilizadas para o tratamento de gram-negativo multiresistente, especialmente essas que estão aqui no slide, tá? Ceftazidime avibactam, ceftolozane e tazobactam. Esses são combinações de cefalosporina com inibidor de beta-lactamase. Ceftazidime avibactam é uma cefalosporina velha, né, com alta atividade para pseudomonas, e um inibidor de beta-lactamase novo, que tem atividade sobre carbapenemase, especialmente KPC, então aumentando o espectro da ceftazidima. O ceftolozane é uma cefalosporina nova com o tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase antigo, tem frequente atividade para SBL,
essa combinação e aumenta o espectro de ação para a pseudomonas aeruginosa e umas combinações novas com carbapenêmico e esses novos inibidores de beta-lactamase também têm sido estudados, ainda os estudos clínicos em andamento, imipenem, relebactam e meropenem com vaborbactam, aumentando aí o espectro dos carbapenêmicos com relação às carbapenemases. Por enquanto, a maioria dos trabalhos tem mostrado que essas drogas têm sido seguras para infecção do trato urinário complicada e para infecção intraabdominal. E os gram-positivos? Os gram-positivos têm um cenário um pouco mais otimista do que os gram-negativos. Então, quando a gente pensa aqui nas opções terapêuticas, a vancomicina para áureos tem ampla experiência para MRSA, é a droga com mais estudos para infecção por Staphylococcus aureus resistente à oxa. Há uma tendência à dose de ataque e à prescrição pelo peso do paciente, e a intenção é que se alcance, especialmente em infecções graves, um vale com 15 a 20 mg por litro de vancomicina para que se atinja o alvo farmacodinâmico de área sob a curva maior ou igual a 400. A vanco para enterococos tem ampla experiência para enterococos, obviamente, sensível à vancomicina, resistente à ampicilina, em infecções diversas, incluindo infecções graves. A linezolida para Staphylococcus aureus pode ser prescrita para pneumonia, por MSSA ou por MRSA. Para infecção de partes moles, também é possível usar essa droga. Para infecção do sistema nervoso central, muito tem sido prescrito off-label, com a justificativa da farmacocinética da droga, que tem ampla penetração em sistema nervoso central, mas a literatura ainda está ficando cada vez mais robusta nesse cenário, mas ainda é uma indicação off-label. E as infecções por VRE, a linezolida, tem sido consideradas drogas de escolha nas infecções por VRE, incluindo a bacteremia. A daptomicina para áureos tem sido sugerida para infecção de pele e partes moles e para infecções graves, bacteremia e endocardite, e para enterococos, possivelmente para bacteremia, mas ainda com pouca experiência clínica. A ceftarolina foi aprovada para pneumonia adquirida na comunidade, infecção de pele e partes moles, e há poucos dados para infecções graves com áureos, pouco se sabe com relação a enterococos, e a tigecyclina foi aprovada para infecção intraabdominal complicada, pneumonia associada à pneumonia adquirida na comunidade e infecção de pele e partes moles. Então, concluindo aqui a aula, a multiresistência é um cenário grave, individual, tanto para o paciente como coletivo, já que o uso dos antimicrobianos em largo espectro faz com que a pressão de seleção seja aumentada. Para gram-positivo há mais opções terapêuticas e esses são micro-organismos que demoram mais a desenvolver um padrão de resistência. Já os gram-negativos, a disponibilidade de novas drogas não acompanha o fenômeno da multiresistência, então há uma restrição de terapias de forma importante. Os carbapenêmicos têm uma aparente atividade, incluindo naqueles de baixa resistência, a experiência maior em enterobactéria com MIC menor ou igual a 8. As polimixinas, infelizmente, a resistência tem sido descrita de forma cada vez mais crescente. Estudos com gram-negativos resistentes às polimixinas são escassos e de alta mortalidade. A tigecyclina, ela tem se mostrado desanimadora como monoterapia. E a terapia combinada há uma maior experiência em enterobactérias, especialmente na combinação polimixina com carbapenêmico. Há o benefício em incluir uma droga de sensibilidade ao esquema, como a gente viu nos trabalhos de tigecyclina e até com aminoglicosídeo, e o resgate de velhas drogas já é uma realidade no combate aos multiresistentes. Obrigado pela atenção.